Meu nome é Ana Claudine e junto comigo nesse vídeo vai estar Sofia Rodrigues e o restante da equipe, Elaine da Silva, Francisca Alma, Tianiela e Camila Emily. E nós ficamos com o filme A Menina que Roubava Livros. A Garota que Roubava Livros, originalmente um livro adaptado para 2015 virar um longa, conta a história de Liesel, uma garota que tem que se mudar de sua casa para ir viver com a família adotiva para ver se ela consegue melhorar de vida. Nessa época, ela está inserida na Alemanha nazista, né? As características da Alemanha nazista era aquela que valorizava a superioridade do homem branco da raça ariana, aplicando o racismo, né? E ele foi organizado por Adolf Hitler, né? Que foi a partir de 1933 que começou propriamente a ditadura nazista. Aspectos decorrentes do filme seriam a fome, a censura, a censura, a morte como um todo, né, das pessoas que morriam por doenças, por fomes, e os soldados que morriam, e também o avanço da ideologia, as pessoas que pregavam a ideologia e o que elas achavam daquilo, que as pessoas, os alemães, no caso, achavam disso. Falando mais sobre a fome na Alemanha nazista não atacou todos. Ela não veio para todos, ela veio para a população mais pobre, pois existia um pensamento, né, nos militares da época e nos responsáveis políticos de que as principais pessoas a receberem comida deveriam ser os soldados nazistas, pelo simples fato deles estarem na frente de guerra, né, batalhando nos conflitos. Então, eles recebiam a comida primeiro do que a população, principalmente para abastecer os pelotões. Porém, existia um plano chamado Plano da Fome, que foi um plano implantado que, resumidamente, ele abrangia de que os soldados alemães podiam tomar alimentos da União Soviética quando atacando a região e ganhando. Então, eles tomavam os alimentos e levavam para os pelotões. Porém, o que sobrava, eles repassavam à população mais pobre, a população mais carente da Alemanha naquela época. É tanto que muitas pessoas morreram de fome, né? Muitos eslavos da época morreram de fome por conta, né, dessas precariedades que existiam. No filme em si, existe uma cena, que é a primeira cena, creio que seja a primeira cena, e se trata a primeira cena mais impactante, digamos assim. Se trata do irmão da Liesel, que morre de fome no trem, enquanto eles estão indo para a família adotiva. Então, assim, a mãe já tinha mandado eles para poder eles melhorarem de vida, porém, não deu muito certo de início. A censura também é um aspecto bastante citado, já que, como já diz o título do filme, A Menina que Roubava Livros, a Liesel, ela pegou meio que esse jeito, ela adotou essa mania de entrar em certos lugares e pegar livros. Durante o filme também ela vai conhecer uma mulher, dona da casa, em que ela vai estar lá junto com a nova mãe dela, e ela vai perceber que a Liesel faz isso, porém ela não vai brigar, ela somente vai falar para ela, tipo, se você quiser algum livro, você só precisa pedir. Porém, a Liesel, ela pegou essa mania para ela adotou e ela continua pegando os livros. Em uma cena do filme, vai ter os militares chegando nessa cidade onde a Liesel está. E lá eles vão pegar vários livros de todas as casas da região, vão juntar e vão queimar, como uma forma de que ninguém ali poderia aprender individualmente, todo mundo teria que aprender como um todo, de acordo com as coisas que o novo governo nazista acreditava, ou seja, seria de acordo com o Estado e não com o que eles quisessem ler. A morte em si, que seria outro aspecto do filme, ele vai entrar em vários momentos, tanto do filme como do livro. No livro existem mais cenas, porém, como é uma adaptação, nem todas as cenas são incluídas. A morte, ela aparece lá em vários momentos do longa. Primeiro com o irmão da Liesel, em outros com alguns soldados, judeus, né? Enfim. Também vai tratar das pessoas, como elas pensavam em relação à ideologia nazista. Porque nem
todos os alemães acreditavam nessa ideologia. É tanto que na casa da Liesel existe um judeu em que ele fica lá no porão da casa sendo protegido. Esse homem que se escondia na casa de Liesel era chamado Max, e ele era judeu. Por que ele estava se escondendo? Porque ele era uma das pessoas que eram perseguidas pelo nazismo, por Hitler, né? E o que é que levava esse ódio aos judeus, né? Hitler associou dizendo que, por causa dos judeus, era que a Alemanha estava enfrentando vários problemas, entre eles a economia, né, que não estava aquelas das melhores, e ele dizia que toda a culpa era dos judeus, e isso ocasionou até o Holocausto, que foi a morte de mais de 6 milhões de pessoas nos campos de concentração, e entre elas a maioria era judeus. A Liesel, né, desde muito cedo ela sofre bastante. Ela sofre porque a mãe dela tem que levar ela para adoção, ela e o irmão, porque ela não tem condições de criá-la, né? E também porque a mãe dela é comunista, que é um partido perseguido pelo nazismo. Ela sofre com a perca do irmão, né, que logo cedo morre de fome. Ela sofre durante o filme inteiro, né? Ela sofre bullying na escola por não saber a ler. E, assim, uma coisa incrível, porque ela aprende a ler, né, com o pai adotivo, que, embora não saiba muita coisa, né, ensina ela a ler, né, tem toda a paciência de ensinar ela a ler. E isso, né, leva ela a gostar muito dos livros, né, ela se apaixona pelos livros, né, e é aí que ela começa a roubar os livros, porque ela não tem. E é o que incentiva ela a roubar os livros, seja os livros que eram incendiados, né, pelos militares nazistas, ou os livros que ela roubava na casa do prefeito, né? Que no começo ela entrava porque a mulher chamava ela para entrar, só que depois o prefeito não deixava e ela entrava e pegava escondido para ler junto com o Max, né? Porque Max também estava morrendo e ela lia para ele. E isso, assim, os livros foi o que motivou ela a viver, digamos assim. Foi o que ajudava ela a enfrentar os obstáculos, né? Que até tem a cena do filme, que é uma das cenas finais, que é quando há o bombardeamento da vilinha onde ela mora, e os pais dela morrem, e o melhor amigo dela morre nos braços dela, e, assim, ela lá no meio dos escombros, ela encontra um livro, né, e ela pega o livro para ela ficar abraçada. Isso mostra o quanto ela ama os livros.